Pastor Arilton. Apocalipse. Nós vamos abrir nossas Bíblias, o livro do Apocalipse, tá certo? Apocalipse capítulo 13 é o capítulo que nós estamos estudando, falando sobre a besta que sai do mar, tá certo? E a marca da besta e o 666. Então nós estamos estudando sobre esse tema, já demos um início, né, desse tema, onde nós aprendemos aí que o significado dos símbolos proféticos, tá certo? Nós já sabemos que mar, em profecia, estão lembrados o que significa mar? Povos. Povos, muito bem, Julinho. Né? Mar significa povos. Apocalipse capítulo 13, verso 1. Vamos ler aí, certo? Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Certo? Então Apocalipse capítulo 13, ele começa dizendo que viu emergir do mar. Então o mar, segundo Apocalipse capítulo 17, verso 15, diz que mar em profecia são povos, multidões, nações e línguas. Tá certo? O próximo símbolo que aparece no verso 1 de Apocalipse é besta. Tá certo? E nós já sabemos que besta significa um quê? Um rei. Né? Besta significa um rei. Segundo Daniel capítulo 7, verso 17 e 23, tá certo? Nos diz que essa besta, que é um animal, que besta é um animal, né? Besta é um animal. Então, essa besta, esse animal, é um rei. Tá certo? Então, mar é povos. Besta é um rei. Então, um rei se levantou do meio do quê? Do povo, dos povos, das nações, da multidão, né? Das línguas. Então, esse rei, ele surgiu num lugar onde tinha muitas pessoas ao redor dele. Muitas nações, muitos povos, quando esse rei se levantou desse lugar. Tá certo? O outro símbolo que nós encontramos aí, em Apocalipse capítulo 13, verso 1, são chifres. Certo? Porque essa besta, ela tem 10 chifres. Certo? Apocalipse 13, verso 1, diz que essa besta tem 10 chifres. Então nós já aprendemos que chifres são reis, no plural. Né? Certo? São reis no plural. Então, Apocalipse capítulo 17, verso 12, tá certo? Nos diz que chifres são reis. Os 10 chifres são 10 reis. Tá certo? Eu estou só recapitulando aquilo que nós já estudamos. Tá certo? Aquilo que nós já estudamos. Estou dando uma adiantada para poder a gente seguir. São reis diferentes. São reis diferentes da besta. Tá certo? A besta... Williane, por favor, pega aqueles quadros. Certo? É um poder diferente. Ela surge, a besta, ela aparece no meio desses reis, dessas nações, desses 10 reis que estão ali. Essa besta, ela surge ali. Tá certo? Obrigado. Então, ela é essa aqui. Certo? Essa é uma representação, tá certo, daquilo que João viu. Tá certo? É uma representação. Não significa que foi desta maneira exata, ele viu mais ou menos assim. certo? Exata que João viu. Mas foi uma representação. Tá certo? Eu queria pedir uma coisa. João, quando ele teve a visão no capítulo 13 de Apocalipse, ele viu mais ou menos essa imagem. Um animal, tá certo? Que é uma besta.
Essa besta ela tinha 7 cabeças, 10 chifres, certo? Sobre as cabeças e nomes de blasfêmia, certo? 10 diademas, 10 coroas. As coroas estão nos chifres, viu? Tá certo? Embora que os chifres estão sobre as cabeças, mas as coroas estão nos chifres, certo? Ou seja, quem está coroado não é as cabeças, as 7 cabeças. Quem está coroado aí são os 10 chifres. Porque a Bíblia deixa bem claro aqui, ó. E sobre os chifres, 10 diademas. Tá vendo? Tá certo? Sobre os chifres, 10 diademas. Então, quem está coroado aqui não são as 7 cabeças. São os 10 chifres que estão coroados. Tá certo? Os 10 chifres estão coroados. Certo? Por que é diadema? São coroas. Certo? E as cabeças, e sobre as cabeças estão nomes de quê? De blasfêmia. Sobre as cabeças. São 7 cabeças. Tá certo? São 7 cabeças. E aí automaticamente cada cabeça tem blasfêmia sobre elas. Tá certo? Blasfêmia sobre essas cabeças. Para a gente deixar bem amarrado essa questão, bem entendido, vamos para Apocalipse, no mesmo livro onde vocês estão, no capítulo 17, vocês estão no capítulo 13, só um pouquinho para frente. 17, verso 12. O que é que diz aí? Alex. Os 10 chifres que viste são 10 soberanos que ainda não receberam seus reis, mas que receberam a autoridade de monarcas por apenas uma hora ou um tempo, juntamente com a besta. Então, os 10 chifres que viste são 10 o quê? Reis. 10 reis. Tá vendo? Deixa bem claro. Certo? Os 10 chifres são 10 reis. Então, esses 10 chifres são 10 reis. E veja que o texto diz, eles ainda não foram o quê? Não receberam autoridade. Certo? Não receberam o rei, não receberam a autoridade como reis. Então esses chifres aqui, de Apocalipse capítulo 17, esses 10 reis de Apocalipse 17, ainda não receberam o reino. Já os 10 chifres de Apocalipse capítulo 13, eles já estão o quê? Coroados. Já receberam o reino. Certo? Então, significa que são os mesmos reis? Não são. Não são. Tá certo? E eu vou explicar mais para frente ainda por que os 10 chifres... Então são 10 mais 7. Certo? São 10 e no outro são 7, né? Não, são 10. 10 e 10. Apocalipse capítulo 13, verso 1 diz que a besta tem 10 chifres. Apocalipse capítulo 17 fala também de 10, 17 e 12 também fala de 10 chifres. Veja que o começo do verso 12 de Apocalipse 17 diz: os 10 chifres que viste sobre a besta são 10 reis. Né? Então, você vê que Apocalipse capítulo 13, verso 1, que mostra aí esses reis, fala que esses reis ainda não receberam o reino. Então são diferentes. Então está mostrando que os reis de Apocalipse capítulo 13 é uma coisa, e os reis de Apocalipse capítulo 17, os 10 de Apocalipse 17, são outra. Tá certo? São outros, porque são em tempos diferentes. Eles apenas um duplo sentido da profecia. Eu vou explicar mais à frente sobre isso. Tá certo? Diz também que essa besta de Apocalipse capítulo 13, pode voltar para Apocalipse capítulo 13, certo? Capítulo 13, verso 1, diz que essa besta tem quantas cabeças? 7 cabeças. 7 são as cabeças que essa besta tem. O que significa cabeças? Tá certo? O que significa cabeças? Então, o que significa cabeças em profecia? Vamos para... Deixa marcado aí, bota um papel, a mão, sei lá, qualquer coisa, deixa marcado, certo? E vamos para Isaías. Ajuda ali, Liliane. O que significa cabeças? Isaías capítulo 9, verso 15. O que é que diz aí?
Ancião. Lê para nós, Cláudia. O ancião é o varão de respeito. São a cabeça e o profeta que ensina a falsidade e a cauda. É a cauda. Né? É a cauda. Então, o ancião, o homem de respeito ou de autoridade, certo? Ele é o quê? É a cabeça. Então, o que é cabeça em profecia? Lucião, o Papa. Um homem, né? Um homem de autoridade, um homem de respeito. Ele é um ancião, certo? Veja que nós estamos aqui em busca de saber quem é a besta que sai do mar, de Apocalipse capítulo 13, certo? Nós estamos em busca de saber quem é essa besta, porque João viu essa figura, João viu uma imagem e ele descreveu essa imagem, certo? E aqui são símbolos, a gente está vendo que são símbolos. Chifres, a gente já sabe que chifres significa reis. A gente já sabe que cabeça significa um homem, um ancião, um homem de autoridade, de respeito. E são quantos homens aqui? São 7, porque são 7 cabeças. Então são 7 homens aqui. 7 homens de autoridade e de respeito. Certo? Veja, volto para Apocalipse 17. Veja onde você deixou marcado aí, vocês deixaram marcado. Vamos ler? O que diz aí? Apocalipse 17, 9. O que diz, Alexandre? Aqui está a metade que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. Isso. Então, o que mais? Tem mais alguma coisa? O restante do verso. Elas também são 7 reis. Também são 7 reis. Né? É porque a sua minha deve também estar não. no verso 10. São também 7 reis. Né? Então, veja Não sei, que meu Deus. o anjo diz a João em Apocalipse capítulo 17, verso 9, né? O anjo diz a João que diz, as 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está assentada. São também 7 reis. Então, cabeças em profecia significa o quê? Primeiro, significa montes. Porque o anjo diz a João que as 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. Certo? São também 7 reis. Rei é homem ou mulher? Homem. É homem. E a gente já sabe que segundo Isaías capítulo 9, verso 15, diz que cabeça é um homem de respeito, um ancião de autoridade, certo? Então o que é cabeça? Cabeça, além de ser monte, cabeça é um rei. É um homem que ele é um ancião, que ele é de respeito e ele é uma autoridade, porque ele é um rei. Então essas 7 cabeças aqui são 7 homens. 7 homens de respeito, de autoridade e são também reis, esses homens. Deu para entender? Tá claro, gente, isso aí? A mulher está Certo? assentada. Né? A mulher é o que? Mulher é igreja. Né? Mulher é igreja. Segundo Efésios capítulo 5, o verso 22, 23 e 32, diz que mulher é igreja. Em profecia. Não é que toda mulher da Bíblia é igreja, não. Tá certo? É somente em profecia. Certo? Porque é um símbolo. A Bíblia, ela interpreta a ela mesma. Eu não interpreto Bíblia, ninguém interpreta a Bíblia. Tá certo? A Bíblia interpreta a ela mesma. Ela dá o símbolo, mas ela dá a interpretação. Então ela deu o símbolo. Qual é o símbolo? Chifres. 10 chifres. Qual é a interpretação de 10 chifres? 10 reis. Né? Aí ela dá o símbolo. Cabeças. 7 cabeças. Qual é a interpretação de cabeça? 7 homens. Né? Porque cabeça é um homem de respeito, um ancião de respeito, de autoridade, e que eles têm tanta autoridade que eles se tornam o quê? Reis. Se tornam reis. Porque Apocalipse capítulo 17 diz que cabeças são 7 reis.
Então são 7 reis aqui.